Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a edição de número 28 da coleção Casca Marvel deste mês. Já a novidade é que esse mês ela está vindo só com as histórias do Quarteto Fantástico em ordem cronológica. Ou seja, dentro da coleção Casca Marvel já foram publicados 5 volumes só com as histórias do Quarteto Fantástico. E esse volume aqui é o volume de número 5. Portanto, esta é a primeira capa. A gente observa aqui logo de cara o faraó apontando uma arma esquisita para o Quarteto Fantástico. E aqui embaixo a gente tem o título do tema principal desta edição: Prisioneiro do Faraó. Virando aqui as costas dela, aqui a gente vê o vilão Dr. Destino aprontando para cima do Coisa, o membro do Quarteto Fantástico. Já aqui do lado nós temos aqui a descrição que diz: esta edição reúne história do Quarteto Fantástico, publicado pela Marvel em 1961, com história que foram retiradas das edições do Quarteto Fantástico do número 19 ao número 23. Portanto, esta edição aqui, ela contém também, como todas as outras edições, 128 páginas. E ela é também uma publicação da editora Panini. Muito legal esta edição aqui. Mas agora a gente vai abrir para ver o que ela tem de interessante. Muito bem, pessoal. Para começar, aqui na página 4, logo de cara, a gente tem o tema da história e dos artigos que acompanham esta edição aqui. Aqui do lado nós temos a seção intro com o tema Eu não gostava de Jack Kirby. Ou seja, aqui o autor deste artigo, ele vai nos contando como ele foi aos poucos aprendendo a gostar do desenho de Jack Kirby. Muito legal este artigo aqui. E logo aqui no final ele diz: boa leitura, que é também o que eu desejo para vocês, assim que vocês comprarem esta edição aqui. Continuando aqui do outro lado, aqui a gente tem a primeira capa desta edição. Muito legal. Aqui no Brasil, esta capa aqui, ela foi publicada pela primeira vez em julho de 1970. E ela foi apresentada como sendo a capa de número 7. Mas aqui a gente vê que ela é a capa de número 19. Já aqui do outro lado nós temos a seção Foco, com o tema Alicia, isso é, duas mulheres fantásticas. Neste artigo aqui, o grande Stan Lee, aqui ele explica porque ele resolveu criar o personagem Alicia, a namorada do Coisa, que é um personagem cega. E além do mais, ele explica também o porquê ele resolveu aumentar os poderes de Susan Storm, a mulher invisível. Já aqui do lado nós temos o tema da primeira história, Prisioneiro do Faraó. Nesta primeira história aqui, buscando encontrar no passado, no Egito Antigo, uma cura para a cegueira de Alicia, a namorada do Coisa, o Quarteto Fantástico então, usando uma máquina do tempo, o grupo então viaja para o passado, e lá eles se tornam prisioneiros do faraó Ramatu, um estranho viajante do tempo. Bem interessante. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem.
as páginas desta edição aqui. Estão vendo aí? Interessante, né? Continuando, aqui nós temos a segunda capa, ou seja, aqui nós vemos o grupo do Quarteto Fantástico atacando o Homem Molecular. Um vilão que, graças a um acidente atômico, ele acabou ganhando o superpoder de controlar qualquer molécula dentro do universo. E ele usa todo esse poder para combater o grupo do Quarteto Fantástico. Continuando aqui mais na frente, aqui a gente tem a terceira capa com o grupo do Quarteto Fantástico enfrentando o Monge do Ódio. Ou seja, nesta história aqui, depois de receber um certo disparo de uma certa arma usada pelo Monge do Ódio, que contém um certo gás que espalha ódio entre aqueles que inalam o tal gás, os membros do Quarteto Fantástico acabam se separando. E também eles acabam lutando um contra o outro e por fim cada um vai para um lado. Porém, o Monge do Ódio, ele não contava com o aparecimento de Nick Fury nessa história aqui para acabar com seus planos. Muito legal, eu curti muito esta história aqui. Já aqui do outro lado desta página, aqui nós temos a seção Talentos Marvel, com o tema Da Ideia à Página, o método Marvel. Ou seja, vocês já ouviram falar do método Marvel para criar bons quadrinhos e também boas capas de revista? Se não ouviram falar, leiam então este artigo aqui. Continuando aqui do lado, aqui nós temos o começo da história do Monge do Ódio. Eu vou passar aqui um pouco das páginas para vocês verem também. E depois vamos seguir adiante. Notaram aí que beleza? Muito bom, muito legal. Finalmente, aqui a gente tem a quarta capa com o grupo do Quarteto Fantástico enfrentando mais uma vez o vilão Utopeira, o cara que tem a mania de viver debaixo da terra. Já aqui do outro lado da página, nós temos então o tema, o retorno do Topeira. Muito legal. Ou seja, logo no começo dessa história aqui, o grupo do Quarteto Fantástico é bombardeado pelo montão de reclamação dos seus vizinhos, em razão de algumas atividades internas do grupo. Porém, mal sabe o grupo que tudo isso se trata de um plano do vilão Utopeira para atrair os membros do grupo para uma ilha deserta situado no meio do mar para então tentar eliminar o grupo inteiro. Super interessante essa trama aqui. Eu gostei muito de ler e acredito que vocês vão gostar também. Vamos ver aqui mais um pouquinho deste conteúdo. Eu vou passar devagarinho mais algumas páginas para vocês acompanhar aqui um pouquinho da arte junto comigo. Estão vendo aí? Muito bom! Sensacional! Por fim, aqui nós temos a quinta capa com o plano mestre do Dr. Destino para eliminar o Quarteto Fantástico.
Portanto, mais uma história cheia de ação. Aqui também do outro lado da página, aqui a gente tem também a seção Dossiê Marvel, com o tema 1972, primeira parte, Horror Desenfreado. Este artigo aqui, ele fala sobre uma polêmica que aconteceu entre maio e junho de 1971, envolvendo uma publicação da revista O Espetacular Homem-Aranha. Mas que no final, essa polêmica, ela acabou favorecendo a própria editora Marvel. E também essa polêmica, ela resultou em outros aparecimentos de outros títulos nas bancas da Marvel, porém no gênero terror. Muito interessante este artigo aqui. Eu sugiro que todos os fãs da Marvel dê aqui uma olhadinha. Por fim, aqui do lado, aqui nós temos o começo da quinta história, com o tema de capa que eu já falei para vocês. O plano mestre do Doutor Destino. Nesta história aqui, o vilão, o Doutor Destino, ele reúne 3 criminosos, cada um deles com habilidade diferente. Aí então, usando uma máquina, o Doutor Destino, ele aumenta as habilidades desses criminosos 10 vezes mais. Com isso, cada um deles fica com as suas habilidades à altura das habilidades de cada um dos membros do Quarteto Fantástico. Aí o resultado vocês já sabem, né? É só ação do começo ao fim. Vamos então aqui passar mais um pouquinho de cada página para vocês observarem aqui junto comigo um pouco desta história aqui também. Notaram aí? Que legal! Muito bom! Por fim, aqui na última página, aqui nós temos um esboço de uma capa criada pelo desenhista Jack Kirby e que talvez faria parte da revista O Quarteto Fantástico de número 20. Mas, pelo visto, esse esboço aqui, ele não foi o esboço escolhido. Terminando, aqui do outro lado desta última página, aqui a gente tem o anúncio da próxima edição da coleção Clássica Marvel, de número 29. E desta vez ela vai vir com o Demolidor botando para quebrar. Por isso, corram já nas bancas no próximo dia 15 e reserve já o seu exemplar. Por último, chegando ao fim e também concluindo o final desta edição, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo aqui. De coração, muito obrigado para vocês. E até a próxima coleção Clássica Marvel. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos depois.